Bom dia a todos e todas. É um prazer recebê-los para essa primeira edição das Rodas de Conversa, Viver, Pensar e Comunicar da FAMECOS. A proposta, o nosso interesse é que possamos discutir temas importantes da comunicação no nosso tempo, mas principalmente temas que tenham relação com o mundo da vida e com as possibilidades de intervenção positiva da comunicação em sociedade. Nessa primeira edição, que começa agora e vai ter uma outra atividade no dia de hoje, o tema é como ficamos depois das enchentes de 2024. Para discutir essa questão, a proposta é que nós iniciemos discutindo a partir da comunicação pública, que teve diretamente envolvido e relacionado com os acontecimentos dessa tragédia climática pela Dá qual uns áudio nós aqui, estamos rapidinho. passando Dá uns ainda. áudio aqui rapidinho. Essa tragédia que provocou uma a enchente no Rio Grande do Sul, atingindo praticamente todo o estado, né? E que afetou a vida das pessoas, algumas diretamente, né? Nós temos milhares de pessoas que perderam absolutamente tudo, mas que afetou a todos das mais diferentes formas. E com isso a gente precisa, né, discutir a fundo para compreender como a comunicação pode atuar nesses momentos e nesse momento em específico. Para discutir essa questão, nós convidamos três profissionais de comunicação que atuam em comunicação pública. Os nossos convidados são a jornalista Priscila Oliveira, ela que é especialista em Direito e Políticas Públicas e mestre em Ciências Sociais, integra a assessoria da Vice-Presidência de Relações Políticas e Institucionais da Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, e do gabinete do conselheiro ouvidor do TCE. Ela é coordenadora executiva do projeto Comunica, desenvolvido pela Tricom, em parceria com o BID, e com a FSB Comunicação, que busca, então, qualificar a atuação da comunicação dos tribunais de contas do país. Também a Roberta Brum, que é jornalista, assessora de comunicação e pós-graduanda em gestão ESG, e desde 2017 atua na área de comunicação política, e em 2021 começou a trabalhar em comunicação pública e saneamento. Atualmente é coordenadora geral da Unidade de Comunicação Social do DEMAI, de Porto Alegre, e é responsável pelas redes sociais e gerenciamento de crise de imagem do órgão durante essa crise climática que nós estamos vivendo. E a nossa outra convidada é a Cristiane Franco, que é coordenadora de comunicação social e eventos institucionais da Prefeitura de Esteio, e acumula o cargo de secretária municipal de Cidadania e Direitos Humanos. Cristiane Franco é jornalista e atualmente exerce atividade na secretaria e na coordenação ah, de comunicação. Ela atua na coordenação da comunicação da Prefeitura de Esteio desde 1917, ela segue nessa função, e antes ela coordenou a comunicação social da 1917, Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social. não, ela coordena desde Apresentadas... 1917, não, né? Sim, eu vou pedir que as pessoas tomem cuidado com o microfone. Desde 2017, obrigado pela contribuição. Só tenha um pouco de cuidado na abertura e fechamento dos
Microfones, por favor. Como a gente falou anteriormente, eu vou convidar vou pedir para os nossos convidados fazerem uma fala inicial, né? Depois disso, a gente abre para questões e para uma conversa, para colocações dentro do possível, tá? Eu vou convidar, então, a Priscila Oliveira, como a gente estava comentando um pouco antes, né, do início da atividade, ela preparou um material sobre comunicação pública, ela tem trabalhado com isso há 18 anos, igualmente, principalmente junto ao Tribunal de Contas do Estado, que vai, né, e já exerce um papel importante dentro dessa crise, se não diretamente com as pessoas, com a população, né, mas diretamente nessa relação que estabelece com os municípios e principalmente com o governo do Estado, né, no controle das contas que estão afetadas profundamente em função dos investimentos e do custo, né, infelizmente não de prevenção, né, mas de correção desses processos. Eu vou aqui compartilhar o material que ele apresentou. Eu vou, então, Priscila, te passar a palavra. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês. É sempre muito bom voltar ao ambiente acadêmico, voltar, né, para o convívio dos alunos, né, essas pessoas que estão aí, que serão, né, o nosso futuro do jornalismo. E também, eu vou confessar aqui que assusta um pouco ver essa plateia tão qualificada também, né, com tantos professores presentes aqui. Então, isso impacta, né, porque o tamanho da responsabilidade não é pequena. Um pouquinho do que eu vou falar, de onde eu vou falar, né? Eu já tenho aí, são 18 anos de experiência em comunicação pública, boa parte desse tempo, né, também ligada a projetos nacionais. Hoje eu não falo, né, pela assessoria de comunicação do próprio Tribunal de Contas, existe um núcleo de comunicação muito qualificado que vem tomando a frente, né, em diversas situações, em um momento que é muito delicado também, porque o próprio Tribunal de Contas foi alagado, nós tivemos a sede afetada, os sistemas desligados, então a gente ficou aí durante boa parte do tempo sem ter sistemas, né, e utilizando então sistemas alternativos de comunicação tanto interna quanto comunicação externa, né, com o público, o que afetou bastante a operação do próprio Tribunal de Contas durante esse período. E por estarmos assim, né, com esse ambiente de trabalho um pouco comprometido, usando outras ferramentas, né, de comunicação, as forças do tribunal se colocaram também à disposição para poder fazer o resgate das pessoas. Então, toda a frota do tribunal foi colocada à disposição das autoridades para que pudessem, né, ajudar, levar mantimentos, levar pessoas aos abrigos, buscar doações. Então, tanto do caráter do trabalho em si do tribunal, todos os servidores, né, sua força também foi colocada à disposição para essas ações mais urgentes, né, que quando estourou toda essa problemática, o foco era salvar vidas, né, e permanece sendo salvar vidas, né, e agora dá um pouco mais de dignidade a elas. Mas eu vou voltar para o foco, né, da comunicação. Eu vou falar aqui não como alguém da comunicação do próprio Tribunal de Contas, mas como alguém ligado ao gabinete da ouvidoria do tribunal, que também tem uma atuação intensa, e da Tricom, como gestora de um projeto que prevê a qualificação das assessorias de comunicação. Esse projeto ele deriva de um edital que nós tivemos com o BID, onde a gente conseguiu um financiamento externo para poder executar uma espécie de treinamento e qualificação das assessorias de comunicação em pontos chaves, né, com entregas também de planos de comunicação
para essas necessidades. Hoje nós temos no país, são 33 tribunais de contas, TCU faz parte, nós temos também uma equipe do Supremo Tribunal Federal, que é a equipe de comunicação deles, que também participa desses treinamentos com a gente, e da ABC Pública, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, a qual, né, eu também quero falar um pouquinho dela, porque ela é muito importante para quem segue, né, na assessoria de comunicação de órgãos públicos, porque ela traz diretrizes, ela traz dicas, ela tem uma produção muito rica em relação a essa área. Já em relação aqui à questão, né, de respostas em situações de desastres climáticos, eu vou falar um pouquinho mais de questões que nós estudamos, que nós trouxemos, que nós buscamos, né, junto a área mais teórica, porque a questão mais prática realmente vai ficar com quem está na linha de frente disso, né? Que por exemplo, né, das meninas que vão palestrar aqui depois de mim, que atuam, né, diretamente em órgãos que têm diretamente a ver com essas questões de infraestrutura também, atendimento à população. Então, eu fui buscar, acho que pode passar para a próxima página, fui buscar algumas questões, né, que quando a gente pensa em crise, o que a gente já deve ter mapeado, né, basicamente em assessorias de comunicação. É claro que eu vou falar muito também dessa questão do mais urgente que a gente viu até aqui, né? Claro que a gente vai ter todo um trabalho ainda, que é, como eu falo, vai ser uma maratona, ela não vai encerrar em pouco tempo, a gente vai ter reflexos que a gente nem imaginaria em outras áreas também, não só sobre diretamente as áreas afetadas, né? Mas quando a gente lida, né, com alguma questão, com alguma catástrofe, com alguma crise, né, principalmente ligada quando afeta diretamente a população, a primeira iniciativa que se tem que tomar, e isso a gente viu também durante a própria pandemia, é garantir a segurança e o bem-estar da população, né? E o que a comunicação pública tem a ver com isso? Ela é um instrumento poderosíssimo para orientar e guiar a população, porque a população vai se basear em informações oficiais, deveria se basear em informações oficiais. Quando a gente tem esse vácuo, né, quando a comunicação pública não toma frente, a gente tem uma chance muito gravosa de que a gente tenha aí um predomínio, né, de fake news, de informações que não são oficiais, do WhatsApp, e a gente já convive com isso muitas vezes. Mas quando a gente tem âncoras, né, quando a gente tem uma informação, uma área pública preparada já e que já vinha dialogando com a população antes, isso se torna muito mais fácil, porque tu já tem ali estruturas e ferramentas de comunicação preparadas para atender isso, né? Para a gente ter uma uniformidade de informações e as pessoas saberem onde elas podem buscar informações que são corretas, que são fidedignas, que pode guiar e que muitas vezes salvam vidas. Acho que principalmente a informação salva vidas, né? A gente já viu isso na própria pandemia e a gente está vendo isso se repetir agora aqui no sul do país de novo, né? Então, o que a gente diria de uma forma, claro, teórica, né? Depois a gente vai ver como isso funciona na prática com a fala das meninas, né? Então, essas questões de como assumir a liderança em situações de desastres naturais, né? O que o poder público tem que fazer? É assumir essa liderança em relação à comunicação, é estabelecer canais de diálogos que tragam informações que sejam mais próximas. A gente viu muitas vezes acontecer de algo que não estava assim, que nem o próprio poder público estava esperando. A gente não sabia ainda a dimensão do que viria. Tínhamos informação de que viria, né? E isso foi alertado, né, um pouco antes dessa catástrofe acontecer, mas a dimensão dela a gente não tinha tido ainda, porque também a gente já tinha passado por uma experiência ali no Vale do Taquari um pouco anterior, que foi devastadora para a região, mas que não chegou a afetar a capital, por exemplo, né? Então, quando surgiu a informação, a gente pensou, bom, talvez se repita da mesma forma, né? Como o primeiro evento aconteceu, o que não se mostrou uma realidade e acabou se tornando uma tragédia muito maior. Então, são questões básicas, né? Como manter as pessoas informadas sobre esses eventos climáticos. Oi, mãe!
Olha, a gente tem Não, mascote aí não participando. peguei. Ai, peraí. As mães, né, que tem que se desdobrar em 2, 3 pessoas aí para atender os filhos, para poder estudar, para poder trabalhar. Meu abraço e minha solidariedade. Outra questão, né, também é lidar com a transparência e a prontidão na comunicação, porque a gente vai, ao mesmo tempo que a gente tem esses canais que falam direto com a população, né, por rede social, nós temos também todo o relacionamento com a própria imprensa, né, que quando a gente conversa com a imprensa, a gente tem alguns recortes das informações que a gente passa, né, e às vezes nem sempre é a informação que a gente gostaria que chegasse na população. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo também esses canais, né, das redes sociais para poder falar direto com a população. Mas a gente teve um agravante, acho que pode passar para a próxima página, Davidson. A gente teve um agravante nessas situações em que... acho que pode rodar também para a próxima. Em que essas plataformas que a gente utiliza, elas não conseguiam chegar em toda a população, porque a gente teve falta de luz. Então, as pessoas não ficaram incomunicáveis, né, em certas áreas. Então, como chegar nessas pessoas, né, em áreas alagadas, em áreas que não se tinha luz? Então, a partir disso também a comunicação precisou se remodelar e dar um passo atrás na tecnologia, abrir mão um pouco da tecnologia para usar instrumentos que eram já mais, não digo antigos, mas mais que já não eram mais utilizados, né? Então, em relação às respostas rápidas, eu penso que a gente tem que ter, em relação à comunicação pública, né, porque a gente já trabalha política de comunicação, plano de comunicação, de onde a gente vem, para onde a gente vai, onde é que a gente quer chegar, quais são as nossas metas, mas a gente não trabalha isso em gestão de crise. Mas acredito que o enfrentamento a catástrofes climáticas também vai ter que passar a ser um capítulo dessa política de comunicação, porque eles tendem a ser agora não, né? Mas já vem aí num crescimento, a gente vê outros estados também foram afetados, né? Maranhão também tivemos problemas com isso, as próprias enchentes ali no Rio de Janeiro também, que afetaram a população ali na área serrana deles. Lá foram quase 1.000 mortos, né, em função desses eventos climáticos há alguns anos. Então, ter, né, um planejamento, um fluxo de comunicação e estabelecer como isso pode se organizar rapidamente quando a gente tem essas questões é muito importante, né? Então, algumas dicas, como ter um guia, né, de respostas rápidas a essas crises. Por quê? Porque quando a crise explode, cada um vai para um lado, a gente não fica um pouco uma sensação de não saber como fazer ou não ter um guia, não ter uma orientação específica para onde ir e como fazer. Então, ter isso diagnosticado e já traçado num guia, né, que eu digo que são letras, que são palavras ali, que elas precisam ter efetividade, mesmo nas ações, mas ter isso já colabora, já ajuda, né? E manter e ter esse espaço da comunicação ligada às altas autoridades, né? Então, ter um núcleo de situação, um gabinete de crise, e ter a comunicação, ter um espaço para a comunicação ali. Porque a comunicação pública, às vezes, ela é relegada, às vezes ela é deixada para a última etapa, às vezes ela não é chamada, às vezes ela não tem, né, integrantes da comunicação participando até dos momentos decisórios dessas autoridades, né? E isso é muito importante, porque quando o profissional consegue acompanhar essas etapas decisórias, essas conversas, essas reuniões, do que vai ser feito, como vai ser feito, o profissional consegue vislumbrar, enxergar o que é necessário fazer e como fazer isso, né? A gente vê que a comunicação como política pública, ela ainda não se tornou uma política pública, ela ainda não conseguiu ter esse caráter, né, de continuidade, de enxergar a comunicação como algo que é efetivo e que precisa se transformar em serviço para a população, né? Não é só como a gente, né, talvez alguns de vocês já tenham lido, já tenham tido contato com esse livro, que é do Eugênio Gucci, que é o Estágio de Narciso, que é promover governos e não governantes, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito na promoção de pessoas e esquece de promover o serviço, né? O que aquele órgão público
pode, de alguma forma, oferecer para a população. O que ele tem a oferecer para a população? Tivemos leis mais recentes que vêm reforçar, né, essas questões, como, por exemplo, a lei dos usuários do serviço público. Ela ainda é uma lei que não, digamos assim, pegou totalmente, mas é uma lei importante para guiar os órgãos públicos a ofertar informação sobre os serviços que prestam, né? E a gente tem muito a andar ainda, e eu falo isso de um lugar que são os tribunais de contas, que a gente ainda precisa também se tornar mais próximo da população, porque a gente tem um desconhecimento sobre quem são, o que fazem, né? Quais são os serviços que entregam. Os próprios tribunais de contas têm isso. E a gente mede isso em pesquisas, né? E a gente não está muito diferente também de órgãos que têm, por exemplo, de instituições, eu digo que tem, por exemplo, uma visibilidade maior, principalmente nos veículos de comunicação, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, né? A gente tem pesquisas aí mostrando que uma parte muito pequena da população conhece, sabe o que faz, sabe como atua. E isso tem um reflexo também no descrédito, né, do que essas instituições fazem. Então, quanto a gente mais se mostrar, mais tiver um diálogo com a população, mais fácil vai mais fácil vai se tornar esse processo de reação da população também, quando a gente tem esses eventos, né, de crise. O que eu posso buscar na Defensoria Pública? O que eu posso buscar na área da saúde? O que eu posso buscar em relação por exemplo, esses núcleos, né, que são de assistência social também à população? Então, acho que vamos voltar um pouquinho lá para aquela outra página, só para eu falar rapidamente sobre ela, para pedir para voltar, Davidson. Né? Então, a gente tem um guia estruturado, né, de respostas a essas crises, ter a comunicação, participar dessas salas de situação, estar à disposição da imprensa, né, estabelecer um canal de diálogo franco e ágil, né, para que possa estabelecer aí algum tipo de vínculo com esses profissionais, porque a gente sabe que quando eles batem na nossa porta, não tem horário, não tem dia, não, né, não é feriado, a gente tem que estar 24 horas à disposição dessas pessoas. Nós somos os profissionais que somos os responsáveis por fazer essa mediação entre o órgão público e a assessoria de comunicação, e a imprensa, né? E, claro, também estar preparado para receber as perguntas, né, dos veículos de comunicação e ter mapeado, bom, o que a minha instituição fez em relação a essas questões? O que a gente tem mapeado? Bom, nós fizemos X investimentos, nós trabalhamos de tal forma, Por quê? Porque as perguntas chegam, e elas vão chegar principalmente depois desse primeiro momento que a gente teve né, de tentar mobilizar as estruturas públicas para salvar vidas, né? E isso tudo se deu num relacionamento com a população, porque os órgãos públicos não têm condições de dar conta de uma catástrofe do tamanho dessa que tivemos. Não temos estrutura suficiente. Então, a população também reagiu e também se tornou um ponto de apoio, não só de apoio, mas eles foram fundamentais nesse primeiro momento, né, de resgate às vítimas. E não quer dizer que um trabalhou sozinho ou que o outro não trabalhou, é dizer que realmente ninguém teria condições de dar conta do tamanho, né, de dar resposta eficiente para o tamanho dessa crise que chegou. Né? E nesse relacionamento com a imprensa, a gente sempre buscar definir porta-vozes que já sejam pessoas mais preparadas para lidar com a imprensa, né? Que já tenham tido algum tipo de contato, isso quando for possível, porque a gente tem prefeituras, né, e tem municípios muito pequenos que não recebiam essa demanda tão grande, né, de procura dos veículos de comunicação, mas sempre que possível colocar essas pessoas à frente, que já são habituadas, já são treinadas para falar com a imprensa, porque tem um comportamento muito peculiar, né, nesse relacionamento. Tem os pedidos que chegam, tem a questão da agilidade na resposta, que a imprensa sempre espera dos órgãos públicos e que às vezes não é possível dar aquela resposta naquele tempo que a imprensa pede. E como eu já tinha falado um pouquinho antes, né, pensar também na utilização de diferentes ferramentas de comunicação, porque, por exemplo, vamos comunicar pelo Instagram, que é um instrumento poderoso hoje para chegar à população,
a quem tem acesso à internet, a quem tem acesso a um aparelho de telefone, porque a gente tem que pensar na população também, parte da população também não tem acesso a esses recursos, né? Então, utilizar... e tem uma parte da população também que não é letrada letrada no digital, eu digo, que não tem domínio sobre isso, né? A gente tem uma população que não consegue, não tem acesso a essas ferramentas, pode ter acesso a um telefone, mas não sabe utilizar esse telefone para ter uma rede social. Isso é uma realidade, né? Então, pensar em todas as formas de comunicação. A gente viu municípios utilizando carros de som, a gente viu municípios utilizando alto-falantes, utilizando outras formas, né, que a gente nem pensaria nisso antes. Para quê? Para se pudesse chegar nesse público que estava sendo afetado, que precisava ser removido das suas casas, precisava ter esse convencimento na população, porque é uma situação muito dura e cruel tu sair do teu ambiente. Então, as pessoas acabavam, às vezes, ficando, né, resistindo a sair das suas casas por medo de saques, por não querer ir para abrigos, né, sair do seu ambiente. Mas aí chegava a um ponto que elas não tinham mais escolha, que elas precisavam ser resgatadas dali porque estavam colocando a sua vida em risco, né? A gente teve até um próprio caso de uma que enfrentou essa situação, né, que quando foi resgatada já estava numa situação já muito difícil ali, né? E outra questão também que é importante, que a gente vem falando bastante já, é claro que você já deve ter tido contato isso com os professores, que é a utilização da linguagem simples, porque isso é uma questão do jornalismo, né? Quando a gente fala em jornalismo, a gente já fala do uso de linguagem simples, mas isso nos órgãos públicos ainda não é uma realidade, né? A gente transformar aquela informação, às vezes a gente vê em cartaz colado numa parede, a como ter acesso a um determinado esse serviço público. Aí as pessoas retiram lá um trecho do Diário Oficial e colam na parede. Aquilo não é suficiente para que a população possa entender o que ela precisa para ter acesso àquele serviço público. Então, isso precisa ter um filtro, né? Precisa passar por um trato da comunicação para que as pessoas consigam entender, consigam ter acesso, né, àquela informação que ainda é um tanto Antigo e complicada, né, para se achar. E aí, voltando àquela questão do guia, né, o porquê do guia, tá, mas é um guia. Bom, mas é que o guia vai conseguir dar unidade, né, para que as organizações, para que as instituições estejam alinhadas em determinados momentos para poder reagir, né, seja da forma possível, né, que essa reação venha. Mas pelo menos já se tem ali uma espécie de um guia rápido, as universidades têm isso, né? Como os seus próprios guias de situações em momentos de crise, né? Então, instituições públicas também devem ter esse material com os fluxos já, né, de comunicação estruturados para que a gente não tenha aí uma dificuldade, né, de unidade, porque depois você vai mostrar alguns equívocos assim que acontece quando a gente não está preparado para lidar com esses fluxos, né, que foi o que aconteceu durante essa crise climática. Acho que pode passar para a próxima parte. Tá, vou te pedir assim, dar uma agilizada para que a gente possa ouvir as outras pessoas para dar tempo da gente conversar, tá? Claro, vamos lá, vamos tocar. Tem uma página que está repetida Ok. na apresentação, Davidson. Eu não sei se é a próxima ou se é a outra, mas eu sei que tem uma que está repetida. Ok. Consegui passar. É essa que está repetida, vamos passar. Né? Eu queria falar um pouquinho também ali, porque todo mundo já sabe, né? O porquê que o Instagram é tão potente nessas horas, o porquê que estabelecer comunicados, né? Informações no Instagram, porque das redes sociais ele é hoje que tem um maior alcance, então a gente já pode passar isso, porque, né, vocês já têm domínio sobre essa informação. E falar um pouquinho também do enfrentamento essa é uma questão que eu trouxe para cá para a gente conversar, que foi o que aconteceu em Canoas, né, de uma situação onde o próprio poder público acabou se equivocando, né, e acabou gerando um problema, né, onde eu não sei se todo mundo tomou conhecimento, mas o exército acabou evacuando, né, um dos bairros, pedindo para a população evacuar um dos bairros, de uma informação que chegou para essas pessoas, e claro que não houve má fé, não houve nenhum problema ali, foi um problema no fluxo de comunicação mesmo, né? Onde eles acabaram
chegou para essas pessoas que estavam na ponta ali da operação uma informação equivocada, eles evacuaram um bairro inteiro, que causa, né, além de transtorno para a população, assusta, traumatiza, né? Então, foi um equívoco em função de um problema de comunicação, mas um problema de comunicação já interno. Acho que a gente pode passar também para o próximo, que é a questão, o próximo item, né, que eu queria também falar um pouquinho, que é a questão da desinformação, né? Isso a gente tem até é um guia que a Universidade Federal de Santa Maria, talvez por ter passado, né, pelo caso Kiss, também já estava um pouco já com conteúdo sobre crises e disponibilizou, né, para as pessoas. Esse, na verdade, é um relatório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eles trouxeram alguns textos sobre a crise climática, para que a gente pudesse refletir, né, em relação a esses efeitos. Também tem um conteúdo, são 15 textos, depois eu posso disponibilizar aqui no chat, 15 textos sobre a catástrofe climática que a UFSM lançou, com algumas dicas também para a área de comunicação pública, né? Então, a gente teve esse efeito aí também das fake news no meio desse processo, que atrapalhou e muito a iniciativa do poder público, e também da imprensa, que ficava enxugando gelo, desmentindo, né, questões, mas isso afetou também o próprio poder público, onde, quando chegava, às vezes, pedidos de socorro, né, e de pedidos de salvamento, as equipes eram deslocadas, chegavam lá e não tinha nada. Então, também, né, atrapalhou essa questão da atuação do poder público, e a gente teve uma avalanche de pessoas que vieram de fora, influenciadores digitais que vieram, sim, também agregar esforços, né, para fazer isso, mas que muitas vezes acabavam disseminando informações que não eram confirmadas. Então, estimular que a população busque informações em veículos de comunicação ajuda a abrandar essa situação. Acho que na próxima página, né, a gente tem que citar um trabalho que o STF faz em relação ao combate ao enfrentamento à desinformação. Eles lançaram uma campanha, né, apoiaram essa campanha, Seja Responsável, Não Acuse Sem Checar, que é para poder instruir as pessoas, né, a como se guiar durante a catástrofe climática em relação as informações, né? E em conjunto com os veículos de comunicação também tem esse papel, que acabam às vezes enxugando gelo, né? Ao invés de estar lá centrado em informações que poderiam ser mais úteis à população, estão com a sua força de trabalho totalmente guiadas para desmentir informações que trazem pânico, que trazem preocupação para a população. Mas, de uma maneira geral, acho que era isso que eu gostaria de conversar. É claro que o assunto é muito mais amplo, a gente teria muito mais coisas para falar, mas eu vou passar ao que interessa, que é a comunicação na prática, né? Como é que isso se deu na prática em né? Que a gente vai ter a Cristiane aqui falando sobre esteio, e também a nossa colega do DEMAI para falar de como isso aconteceu em Porto Alegre. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Cris. Desculpa te apressar, mas é que né, o tempo é importante para a gente conseguir, né, ter uma conversa sobre os acontecimentos. Eu vou passar imediatamente para a Roberta Brum, que ela é assessora, né, coordenadora da Unidade de Comunicação Social do DEMAI, né, que teve e continua no centro dos acontecimentos aqui em Porto Alegre, considerando que depois de todo o processo de cheia, né, e de avanço na redução das águas do Guaíba, né, a gente ainda registra problemas de alagamentos e, com isso, o DEMAI continua, né, no centro do processo. Lembrando que esses processos de comunicação, né, eles envolvem todas as profissões, né? Hoje as coordenações, elas são setores complexos, eles são setores de comunicação estratégica, né? Claro que tem o braço que, às vezes, nesses momentos se torna mais visível, que é o de circulação de informação da perspectiva jornalística, mas a atuação, né, é bem mais complexa e envolve
os profissionais das mais diferentes áreas de comunicação. Roberta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu te passo a palavra. Gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, fiquei bem surpresa e trazer um pouquinho do nosso dia a dia. Hoje é dia 31, nós estamos há 28 dias imersos nessa problemática das enchentes. Foi muito gratificante receber o convite, não esperava. Bem como vocês disseram, a gente está trabalhando direto, não tem final de semana, não tem feriado, então eu não consegui montar uma apresentação na prática, porque quando a gente não está respondendo a população nas redes sociais, atendendo a população, a gente está atendendo a imprensa, a gente está correndo para voltar os serviços fundamentais da cidade. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de como foi a minha mudança de estratégia agora, desde o início, principalmente no Twitter, que o nosso Twitter ele deu um boom nas primeiras semanas ali, da enchente, de como foi esse processo. Para as pessoas entenderem o nosso cenário de comunicação do DEMAI hoje. Nós temos a unidade de comunicação, onde tem a equipe de jornalismo, a equipe de relações públicas, a equipe de publicidade e propaganda, e a gente também tem o braço da educação ambiental. Durante a enchente, a nossa sede administrativa ficou sem energia elétrica. Ou seja, os meus colegas trabalharam de casa e teve muitos colegas também foram atingidos. Então a gente priorizou a segurança das pessoas. Não tinha água, não tinha luz, estava uma dificuldade para sair de casa, então ficou todo mundo remoto. Eu fiquei na linha de frente, junto com o fotógrafo e o nosso designer. E direto, a gente indo para as ruas e fotografando, tentando entender os processos, porque assim, o saneamento, ele tem, e principalmente a engenharia, nada contra os engenheiros, mas eles têm uma linguagem completamente diferente da nossa. Se eu chegar para a população e falar que um tubo de ferro fundido, de dararã, de 300 milímetros, ninguém vai entender essa linguagem complexa. Então, antes de tudo, eu encher o engenheiro de perguntas, e aí ali eu fico fazendo as mais óbvias possíveis para tentar entender, para depois colocar para a população. Como que eu comecei colocando isso? Eu vi que eu não ia ter perna para responder todas as questões que iam surgindo nas redes sociais, e realmente eu não tive, a gente não tem, é humanamente impossível responder, mas tu tem que dar um retorno para as pessoas daquilo que elas estão perguntando e daquilo que elas estão precisando saber. Então, como é que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar pílulas, tipo assim, o Demai responde. Aí eu até tentei humanizar um pouco mais essa comunicação e botava uns emojizinhos. Ah, Demai, o que que significa baixa vazão da água? Aí, ao mesmo tempo, eu respondia de uma forma mais simples. Ah, Demai, já ligaram a água, por que que não chegou na minha casa ainda? Porque as pessoas, elas não têm obrigação de entender que não é que nem a energia elétrica. Faltou a luz, aí depois voltou a luz, eu vou ali no interruptor, acendo e a energia tá na minha casa. Existe todo um processo por trás, do abastecimento de água em Porto Alegre. Então, assim, não é só, faltou luz, voltou a luz, faltou água, voltou e vai chegar na minha torneira. Não, ela vai passando por vários processos até chegar na torneira das pessoas. "Ai, Demai, mas o meu vizinho já tem água, mas eu não tenho água". Fui explicando, cada vizinho vai usando, tua casa pode ser mais, distante da rede de abastecimento de água. Então eu fiz todo um passo a passo, assim, até algumas coisas, assim, que parece meio óbvias, mas que eu fui tentando esclarecer de uma forma mais prática, usando vídeo, de uma forma mais lúdica, para a gente deixar a população, o mais bem, informado possível. Todos os dias também um combate incessante às fake news. Vocês não
honrar bem a quantidade de áudios de WhatsApp que eu recebi, com as pessoas falando que, mesmo que a água voltasse, não dava para beber a água, porque ela tinha restos cadavéricos, porque tinha corpos de animais, porque tinha urina, de tudo a gente foi recebendo. Inclusive, colegas da imprensa me encaminhavam áudio. É verdade? Não é? Então, assim, a gente tinha que parar toda a operação, tirar engenheiro, tirar, os colegas químicos da operação, do corre para vamos gravar um vídeo, vamos explicar para a população o que está acontecendo, porque a gente precisa desmentir, as pessoas precisam ter segurança. Essa foi a pior está sendo ainda a pior parte na condução, do nosso processo, tanto de comunicação quanto de retomada dos serviços da cidade. Por quê? Porque o tempo inteiro vocês sabem que a gente está num período eleitoral, então o tempo além, dos problemas da enchente, a gente ainda tem que brigar contra a desinformação eleitoreira, porque tem o tempo inteiro as pessoas criando, disseminando uma informação falsa sobre o que está acontecendo. "Ai, ontem a informação que a gente teve que desmentir era: "Ai, Demai tá desligando tá desligando propositalmente as bombas do bairro Humaitá e tá voltando o alagamento. A gente tem que parar tudo, sair correndo e lá grava um vídeo", não. As bombas elas realmente foram desligadas, a gente está trabalhando com os geradores dão problemas, a gente tem que parar tudo para atender a demanda dessa população, porque a gente não dá conta o tempo inteiro, e ainda as fake news acabam nos prejudicando. Priscila falou um ponto importante ali, que a gente precisa estar sempre, em atendimento constante à imprensa, que eles nos ajudam muito nessa hora da disseminação das informações. E realmente, nos primeiros dias, eu dormia cerca de 4 horas. Eu tive que sair da minha casa, porque não tinha água, não tinha luz, não tinha sinal de internet. Então eu fiquei uns dias fora, fiquei 10 dias fora de casa. Moro aqui na região central, então, assim, essa região estava completamente, no breu. Eram poucos os locais que tinham sinal de tu andava na rua, não tinha sinal de telefonia, porque, claro, os armários das operadoras foram todos inundados. A questão da energia elétrica também foi a energia elétrica aqui dessa região, ela é subterrânea, foi inundada, então realmente não tinha o que fazer, tive que sair de casa para poder trabalhar. Tinha noites que eu dormia 4 horas para estar o tempo inteiro. Teve dias que eu perdi as contas, mas eu atendi mais de 50 pessoas dos mais variados veículos. Teve veículos, agências até, internacionais da França que a gente teve que atender, porque foi o momento que Porto Alegre se voltou, a ser notícia para o mundo. E aí se tu não atende cada um, de uma forma humanizada, explicar tudo o que tu explica para um, tu tem que explicar para outro, porque teve muitos colegas, assim, que me disseram: "Bah, tu me desculpa, mas eu cubro esportes, e aí eu tive que cobrir esse processo da enchente, essa crise climática. Como é que faço? Tá, mas o que que significa?". Então, assim, a gente está cansado, mas ao mesmo tempo a gente tem que sentar, engolir, muitas vezes eu engoli o choro e: "Não, vamos lá que eu vou te explicar de novo". Então, assim, eu brinco muito, que eu digo que a comunicação que eu faço com as pessoas e alguns colegas de imprensa é como se ela fosse uma conversa de boteco. É a forma mais simples nesse processo, porque, assim, as pessoas sabem que existe as crises climáticas, mas elas não acham que aquilo, vai atingir elas até a hora a gente não está preparado. Nós, por mais que a gente assista aos telejornais, revistas, rádios, a gente sabe que acontece, mas a gente nunca está preparado, como foi o caso da pandemia. Só que nesse cenário eu consigo enxergar, esse um mês que a gente está trabalhando muito pior do que foi o cenário da pandemia. Por quê? Porque a gente está há 28 dias com as pessoas que elas tiveram que sair das suas casas, as pessoas elas perderam tudo, inclusive elas perderam pessoas.
A pandemia, a gente perdeu muita gente, sim, mas existia toda, uma estrutura, tu estava dentro da tua casa, tu estava seguro, se tu saísse pra rua, era teu critério essa saída pra rua. Só que agora não existe, as pessoas não têm casa, elas não têm para onde ir, elas estão abrigadas em abrigos. Aí cada dia rolava uma fake news diferente. Ah, rompeu o dique no Sarandi, ele vai arrastar todo o bairro da cidade. Meu Deus, tem um carro de som passando, avisando as pessoas para evacuar a região. Aí tu tem que correr atrás de informação, tem que, ao mesmo tempo que tu tá ali correndo atrás de informação, tu também te desespera, porque tu é humano, tu sente aquilo ali, meu Deus, rompeu, e agora? Tu também tem pessoas que moram naquela região, sabe? Tu também fica naquela insegurança, mas será que rompeu? Será que não rompeu? E como é que tu passa, de uma forma mais tranquila para as pessoas, sabe? Então foi por isso que nesse processo de comunicação eu resolvi humanizar. Eu fui pro Twitter, eu botei coração, eu chamei de seguimores, eu tive muitas represálias por isso, mas foi quando assim o a população começou a enxergar o DEMAI como uma fonte confiável. Então, assim, eles passam a primeira eu recebi muitas mensagens: "Ah, a primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo é ir lá no Twitter do DEMAI ver se tem alguma atualização", porque até quem não foi atingido, começou a vibrar através das informações que a gente ia postando ali. Eu fui fazendo praticamente um minuto a minuto da operação, para que as pessoas se sentissem, seguras, que o DEMAI está trabalhando, apesar de todo o sufoco, de todo o sucateamento que as pessoas falam, o DEMAI está lá 24 horas por dia, incessantemente trabalhando para resolver os problemas, da população. Nos últimos dias não está sendo fácil. As pessoas que estão há 28 dias com as suas casas alagadas, elas não entendem por que 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 o bairro Menino Deus já está sem água e lá no Sarandi não. Então, assim, existe agora uma revolta muito grande da população, eles nos xingam, eu mesma fui hostilizada no bairro Anchieta quando a gente chegou para conversar com manifestantes, para tentar eu fui fazer uma imagem, ficaram todo mundo na minha volta, eu tive que ficar mais próxima da guarda. A gente corre risco também todos os dias, porque as pessoas agora elas já estão cansadas, elas não querem mais uma resposta. Então, até se as pessoas perceberem, eu parei um pouco de colocar o passo a passo nas redes sociais, porque agora elas não querem mais uma historinha. Elas querem a resolução dos seus problemas. E agora está muito mais, individualizado. "Ah, mas vocês estão ligando as bombas no Maitá, mas não estão ligando no quarto distrito. Ah, mas vocês ligaram no quarto distrito, vocês não se importam com o público do Sarandi". Então, assim, eu tive que dosar. Eu fui cada dia dosando a forma como a gente ia se comunicar nas redes sociais para não ofender um grupo, um nicho, e beneficiar o outro. E desculpa, eu tinha anotado aqui algumas pílulas. Então, assim, não tá sendo fácil, não é fácil, gente, a comunicação pública, ela é extremamente difícil, nós somos extremamente cobrados. Eu tô há 3 anos no DEMAI e a gente saiu de um "vocês são os FDP" para "vocês são os nossos heróis", e agora, ao mesmo tempo, eu tô, tentando buscar, essa esse protagonismo do DEMAI, porque agora as pessoas já estão cansadas, elas não entendem mais por que que elas estão há 28 dias embaixo d'água, então nós estamos sofrendo de novo ataque nas redes sociais. Tem uma infinidade de eleitoreiros que eles tentam agredir aos governantes e acabam, sujando a imagem do departamento. Isso é muito difícil nesse ano eleitoral, mas a gente tem que seguir, né. Eu costumo dizer que nós precisamos e nós vamos sair melhores. Se a pandemia não nos ensinou muita coisa, eu espero que a enchente nos ensine, porque ela é uma coisa global, ela não é só aqui em Porto Alegre, ela não é só no Vale do Taquari. Ah,
meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, a gente pôde perceber também em Dubai. Quando que a gente pensou que Dubai ia passar pela enchente, que a enxurrada que passou. Então, assim, esse tema de catástrofes, crises climáticas, ele está cada vez mais presente na nossa sociedade. A gente tem que trabalhar muito em cima dele, a gente, principalmente nas instituições de ensino, a gente tem que colocar ele na nossa agenda. Não é só a ONU que tem esse papel, acho que as instituições de ensino, elas também têm esse papel, os órgãos públicos, eles também precisam trabalhar nessa agenda, porque tá bem feia a situação e tá recorrente. A gente não esperava que fosse da magnitude que foi, pegou todo mundo de surpresa, pegou órgão público, pegou órgão privado, todos nós fomos atingidos de uma forma que a gente não imaginava e agora a gente precisa trabalhar para reconstruir a cidade, para levar informação o mais humana e clara possível e principalmente para colocar, em pauta na nossa agenda os problemas que as crises climáticas elas estão trazendo para cidades, para os estados, para a população. Acho que era isso que eu tinha para passar. Roberta, tem uma pergunta da Patrícia. Qual é a estrutura de pessoal da equipe de comunicação do DEMAI hoje? Equipe de comunicação do DEMAI, nós temos servidores que são do quadro mesmo. Eu sou servidora em cargo de confiança. Do quadro, eu tenho 2 jornalistas e um fotógrafo, que são a minha equipe, que é a minha equipe de jornalismo. Aí depois da educação ambiental eu tenho um colega também que é do quadro, e é só o que a gente tem. Depois a nossa RP, o nosso líder de publicidade, o designer. São do quadro e somos em 3 que são cargos de confiança, e tem uma estagiária também. Vou te pedir, de forma assim, objetiva, dentro do possível, que tu comente o que, assim, qual foi a participação de cada um deles nesse processo, né? Além dessa parte mais de redes sociais, da tua, como o RP, o designer, o publicitário participaram No início, como eu falei antes, a nossa sede administrativa, ela ficou sem energia elétrica, sem água também, então não tinha como as pessoas irem para os seus postos de trabalho. A gente ficou com trabalho remoto, eu fiquei sempre na rua, então às vezes eu estava num ponto, às vezes eu estava no outro, eu ia e voltava, em diversos pontos da cidade. O nosso designer me ajudou bastante na questão de vídeos e o fotógrafo, quando tinha como se locomover, ele ajudou bastante. O restante do pessoal ficou mais de casa fazendo o home. Eu tinha uma colega também que estava em São Paulo, voltando de férias, ela ficou mais uma semana, porque fechou o aeroporto, ela não conseguiu voltar para Porto Alegre. Então o pessoal ficou mais em casa, cuidando de outras partes que não fosse da enchente, porque o DEMAI, além de toda a catástrofe, o DEMAI atua 24 horas por dia em rede de água e tinha também os bairros que não foram atingidos, então o DEMAI seguiu trabalhando e a gente seguiu, reportando essas informações. Mas no enfrentamento mesmo da crise, nos primeiros dias e até agora, fiquei com eu, o fotógrafo e o designer. Uhum. Tá bom, agradeço. Eu vou passar para Cristiane Franco, que é coordenador, né, da comunicação da Prefeitura de Esteio, cidade também, né, atingida, e hoje, né, ela também é secretária de Cidadania e Direitos Humanos da cidade. Seja bem-vinda, Cris. Bom Passo a dia, palavra. Davidson. Bom dia, Roberta. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, Sim. bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Priscila. Saudade de ti, né? Faz tempo que a gente não se vê. Bom saber que a gente ia estar junto nessa roda de conversa. E a todos os demais, né, participantes desse momento, assim, eu fiquei muito surpresa, né, pelo convite do Davidson, até porque a gente está no meio desse furacão todo, mas sempre muito feliz com esses convites, porque eu acho que essa contribuição, né, para a formação de todos, essa troca é fundamental. E quero dizer assim que, Priscila, toda essa tua fala, nós conseguimos, graças a Deus, né, ou as experiências que o Teio já passou, conseguimos colocar em prática, né? Essa questão de estar presente da imprensa, né? O espaço de comunicação estar presente na contingência. Isso aí tem um histórico, né? Eu vou misturar um pouquinho, tá, gente? A fala da comunicação com a experiência da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, porque é impossível não fazer. Então, o que acontece? Isso aí tem um histórico lá de 2015, quando sofreu uma grande cheia, né, aqui na cidade, em que boa parte assim, dos bairros foi bem prejudicado, bem atingido, mas nada comparado à magnitude que nós tivemos a partir agora, né? O estado todo, cerca de 360 municípios atingidos e de uma forma, né, inimaginável. Nós não esperávamos nunca, nos nossos, nem nos estudos e nem nos nossos devaneios, esperávamos, esperávamos passar por uma situação como essa. Então, o que acontece? A partir de 2015, né, lá em 2015, ele passou por essa experiência. Passou 2016, tiveram alguns episódios também de chuva e cheia. Em 2017, assume o novo prefeito, que é hoje o Leonardo Pascoal. No terceiro, a gente assumiu efetivamente no dia 2, né? Começamos a trabalhar dia 2. No dia 4, nós tivemos uma chuva, uma enxurrada assim, absurda, que a cidade, né, se colocou em alerta, e aquele pavor que já existia tomou uma proporção ainda maior, porque era o nosso quarto dia de trabalho, né, de uma nova gestão. Não tínhamos a experiência, eu não tinha, né, essa experiência, essa prática, nesse sentido. Naquele momento, se estabeleceu um plano de contingência. Nosso plano de contingência, então, trabalha de maneira intersetorial. Todas as secretarias, as principais envolvidas, entre as quais eu estou hoje à frente, né, que é a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, que na época era Assistência Social. Hoje ela tem outra denominação, porque ampliou algumas ações. Então, naquela época, então, né, montamos esse plano de contingência em que a comunicação, eu enquanto diretora, né, como assumi, fazia parte, era parte essencial também desse processo. E sempre foi muito importante a nossa participação. Hoje nós temos uma equipe, na época nós tínhamos uma equipe de 18 pessoas. Hoje nós temos uma equipe de 7 pessoas, porque as circunstâncias vão, né, fazendo com que as coisas vão mudar e tal. E nós estamos reduzindo o grupo, mas entregando com a mesma, pelo menos tentando entregar com a mesma qualidade, né? E qual sempre foi a nossa preocupação? Respostas rápidas, né? Dar respostas rápidas à comunidade, à população. Isso aí tem uma peculiaridade, né? Que esse é um município de apenas 27 quilômetros quadrados, mas uma densidade demográfica bastante acentuada, que nós temos aqui hoje, com esse novo censo, a gente perdeu cerca de 10 mil pessoas, mas ainda assim a gente tem 76 mil habitantes, e essas pessoas precisavam ser informadas de maneira rápida, né? Elas precisavam, eram os nossos maiores interessados. Então, nessa situação, né, que nós estamos vivendo, então, desde o dia 29 de abril, eu estava há 24 dias à frente da pasta da Cidadania e Direitos Humanos, a pasta que é responsável por toda a questão de abrigo, né, que estou na frente desse plano de contingência. Na segunda-feira de manhã, todas as segundas nós temos reunião de secretariado. E aí eu sempre participei enquanto diretora de comunicação, né? E aí naquele período ali, então participando como secretária de Cidadania e Direitos Humanos e diretora de comunicação, eu até brinco, eu sou uma diretária, eu não sou só uma secretária. Então o que acontece? Nós aquele dia eu saí da reunião de secretários com aquela fala, né? A partir de quinta-feira teremos grandes volumes de chuva, nananã. Tinha toda uma fala, porque aquilo aconteceria 2 dias depois, 2, 3 dias depois. O que eu fiz? Chamei a minha equipe, passamos o dia inteirinho organizando esse plano de contingência, né? Quem faz o quê? Quem é referência do quê? Quem vai...
temos que montar abrigo, quem são as referências, quem fala, quem avisa o prefeito, quem comunica o pessoal, quem dá as informações para que a rede social possa ser abastecida, porque daí nós temos as redes sociais, tanto do prefeito, que é muito acessada, o prefeito é uma figura pública e de uma credibilidade bastante grande, foi uma construção que nós conseguimos fazer, e não difere das redes institucionais, né, que é da prefeitura, Instagram, Facebook, enfim, todas as redes elas são muito acreditadas, né, as pessoas acreditam muito naquilo que a gente coloca ali, então a nossa preocupação foi essa, vamos informar o que vai acontecer e como nós vamos agir a partir de então, quando isso acontecer. Para nossa surpresa, eu chego em casa às 8 da noite, né, daquela segunda-feira, 3 horas da manhã nós estamos abrindo o primeiro abrigo, né, mobilizamos o primeiro abrigo no bairro São José, porque para além da questão da chuvarada que estava caindo, isso aí tem uma geografia de formato de bacia. Nós temos 2 arroios que cortam a cidade e recebemos muita água de cidades vizinhas aqui, Canoas, Cachoeirinha, Sapucaia, né, alguma coisa de Gravataí também. Então, nós recebemos uma enxurrada, né, além da chuva, a questão do escoamento da água. Então, isso concentra num determinado ponto da cidade, que é ali a região do bairro São José. Não sei se tem alguém aí da nossa cidade assistindo, né, participando dessa conversa. Então, ali, bairro São José, Liberdade, São Sebastião, né, foram os primeiros a ser atingidos, e logo em seguida, Três Marias. Esses eram bairros que nós já estamos, abre aspas, né, acostumados com essa demanda. A gente já sabe até as pessoas que vão vir ao nosso encontro solicitando abrigo. Então, a gente colocou à disposição, né, montamos, na madrugada, a gente veio para cá, e em 40 minutos nós estávamos com o abrigo aberto, né, e as pessoas avisadas, informadas sobre isso. Quem precisava sabia para onde ir. E ali foi um crescente. Nós trabalhamos mais de 40 horas ininterruptas. A gente não conseguiu dormir, porque daí o teu cérebro entra também, né, em modo de sobrevivência, tu não consegue sequer lembrar que tu precisa descansar, né? A ideia minimizar aquilo que está acontecendo, minimizar aquela dor que as pessoas estão passando, porque é muito forte, né, tu ter que sair de casa, ainda mais quando a coisa é recorrente. 2015, 2017 tivemos aquele episódio. Ano passado nós tivemos aquele ciclone ali em junho, né, que nos afetou muito, e ali também foi muito pontual para que nós estabelecêssemos esse movimento, né, e esse trabalho de organização. Nós reforçamos essa nossa organização, porque a gente ficou muito tempo. A gente teve um hiato ali de 17 a 23, foi o ano passado? Eu já estou perdida no tempo, assim, porque são muitos dias de trabalho. Então, assim, em junho do ano passado, a gente teve aquele episódio, e ali nós nos organizamos de fato mesmo. Nós sentimos, né? Ficamos tanto tempo sem ter episódios de cheio, e aí ali aquela situação nos deu a experiência, assim, né? E depois, setembro e novembro, a gente teve outras duas situações. Mas esse ano, né, como todos, a amplitude, a magnitude dessa tragédia pegou todo um bairro que nunca havia sido afetado, que foi o bairro Novo Esteio. Para localizar um pouquinho vocês, o bairro Novo Esteio fica ao lado do Parque de Exposições Assis Brasil. Eu estou contextualizando, né, essa história para chegar na questão da computação também, porque isso foi fundamental, a falar com as pessoas, né, pelas redes sociais, foi muito importante para que eles compreendessem que nós estávamos presentes, né, que o poder público estava presente, apesar de todo aquele contexto de tragédia que nós ainda estamos vivendo, nós estávamos ali presentes, né, prefeito, primeira-dama, equipes de todos os setores, né, todo mundo junto. Então, assim, o bairro Novo Esteio, que tem cerca de 2.300 residências, né, ali foi o mais afetado. A gente teve a gente teve uma rua de todo o bairro, que tem 2.300 residências aproximadamente, uma rua apenas que não foi afetada. Então, isso para nós foi um choque, né? Foi de muito impacto. Pessoas que nunca passaram por situações semelhantes, que tiveram que sair das suas casas, que tiveram que ser acolhidas em abrigos ou na casa de familiares, enfim, quem tinha essa rede ainda se sentiu relativamente mais, né, menos pior, digamos assim. Mas quem estava numa condição assim, né, de vulnerabilidade precisou ser acolhido nos nossos abrigos, e do dia 29 de abril, da madrugada de 29 para 30 de abril,
até a madrugada ali de sexta-feira para sábado, dia 2, 3 ali, nós abrimos 8 abrigos. Nunca a gente tinha passado por uma experiência dessas, né? A gente teve em torno de a gente teve 1.195 pessoas abrigadas. E nós montamos tudo isso em escola, as nossas escolas da rede municipal. E montamos toda uma estrutura de alimentação, de vestimenta, né? De roupas disponibilizadas, água, tudo para que as pessoas chegassem nos abrigos, colchões, travesseiro, coberta, tudo que a gente pudesse, assim, minimizar aquele sofrimento, nós montamos para que as pessoas pudessem chegar e se sentirem acolhidas. E a questão da comunicação, aí vem uma coisa diferente para mim, né? E eu fui meio que fui advogando em causa própria, assim, porque eu tinha que combinar a pauta com os colegas, né, dos veículos, e em várias entrevistas eu era a fonte. Então, assim, como é que a gente trata isso, né? Como é que a gente conversa isso para não ficar uma coisa assim, porque a gente acaba estabelecendo relação, né, com os colegas, porque eu sempre tratei todos os colegas, independente do tamanho da pauta, da mesma forma. Sempre dei a mesma atenção, porque é isso, né? Nós, enquanto comunicadores públicos, assessores disponíveis, né, para o colega que está lá no veículo, que precisa cumprir prazo, que tem uma demanda, e a gente não pode, né, ficar se melindrando, a gente tem que ser transparente, né, e rápido, a gente precisa ser ágil também. Então, eu tinha toda a demanda de atender a questão do acolhimento, né, das pessoas e tal, mas tinha que atender os meus colegas, né, de maneira séria. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito, muito bom, assim, né? A única coisa que me incomodou um pouco, né, em alguns momentos, aí é mais um desabafo, porque mesmo eu acho que é uma informação, mas é também necessário a gente trazer, porque a gente precisa tomar cuidado com a questão do que é informação e do que é cena, né? Do que é teatro. Nós temos uma situação de tragédia, nós temos famílias em situação de vulnerabilidade, e o colega quer um cenário. Não, nós não temos um cenário, né? Nós temos uma realidade muito dura, e a gente está com pessoas acolhidas, abrigadas dentro de espaços que eles não gostariam de estar, e a gente precisa respeitar, né, aquele espaço. Ali é a cama, ali é a cozinha, ali é a sala, ali é a área que eles têm para conviver com a sua família num momento de muito sofrimento, de muita dor. Então, eu precisei tomar muito cuidado com isso, e tive que ser muitas vezes muito enfática com colegas, porque nem sempre as pessoas tendem a respeitar, né, esse momento. Então, assim, a gente tentou fazer a comunicação desse momento, formar, né, da melhor maneira possível. Presentes nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e os demais veículos da melhor maneira possível, né? Porque nós não podíamos negar informação, esconder o que estava dizendo, não tinha como, né? Então, assim, acredito que Esteio, dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo, Esteio conseguiu dar uma resposta tanto para a população, no sentido comunicacional quanto operacional, muito positivo, né? Claro, né, gente, que isso não é um mar de rosas, mas a gente conseguiu, dentro de tudo, né, que aconteceu, responder e atender as pessoas da melhor forma. Hoje, daqui a pouquinho, a gente está desmobilizando nossa última briga. A gente tem só mais 2 famílias para levar para suas casas. Elas conseguiram já retornar para suas casas. É um cenário desolador, né? Desolador, assim, porque esse papel eu também faço. Eu chego nos abrigos, converso, né, com as assistentes sociais, com a técnica, e acompanho até essas casas, em algumas situações acompanho até essas casas, ou até o espaço de passagem onde elas vão ficar. Então, isso também é comunicação, né? Tu estar presente, né? E saber como é que essas pessoas estão, tentar desenvolver com elas um diálogo para que elas se entendam parte importante que a gente está, né, à disposição delas, eu acho bastante, eu acho fundamental, assim, para que o meu trabalho possa ser genuíno, né? Para que a minha resposta seja genuína. Essa empatia que a gente fala tanto, as pessoas sintam isso. E uma das coisas que eu estabeleci, assim, que foi um pedido enquanto secretária de cidadania daí, né? Conversei com um colega da Secretaria da Saúde, atendimento emocional para essas pessoas, né? A saúde mental dentro dos abrigos, a acolhida pela escuta. Essas pessoas, elas chegam com muita dor, muito sofrimento, porque a gente está falando de perdas, não perdas apenas
física, de parede, de móvel, de que nós temos dentro de casa, mas de memória. A gente está falando de espaços de convivência, né? Que pessoas ali, que famílias viviam ali de mais de 40 anos e perderam, né? E saíram sem poder, saíram com a roupa do corpo, sem poder pegar uma foto dos filhos, sem poder, né, ter um registro. Então, nós tomamos esse cuidado de atendê-los também com essa escuta, né? Com essa acolhida pela escuta. E a saúde mental super nos apoiou e compreendeu e veio junto, né? Então é isso, isso aquilo que tu trouxe ali na tua fala, né? Da gente estar presente nesse planejamento, nós somos comunicação, somos serviço essencial, né? E a comunicação, a informação, ela precisa chegar de maneira muito rápida nas pessoas, seja a informação que for, a transparência, a qualidade dessa informação, a fala didática, como a Roberta trouxe ali, né? São elementos fundamentais para que a gente possa ter uma comunicação pública, uma comunicação que atinja aquela pessoa que a gente precisa atingir de maneira positiva, de maneira correta e verdadeira, né? A gente trabalha muito com isso, com a transparência. Sem melindre, dizer não também é importante, mas é isso, transparência. A gente procura trabalhar muito com a transparência. Cris, Estou à disposição de vocês para perguntar, porque eu sou eu repito a questão para a Roberta, qual é a estrutura da comunicação? Tu falou que tem um número menor hoje de profissionais em relação, né, aquele outro ocorrência climática. Como é que está estruturada a secretaria? Como é que cada um atuou nesse momento, assim, a partir da comunicação mesmo? Nós temos 4 pessoas nas redes sociais, a Ian Designer é uma menina que atende diretamente a questão das respostas, né, aí nas mensagens dos direct, e 2 colegas um é videomaker e o outro não lembro a formação do Sudate, desculpa. Mas eles os dois trabalham na coleta de informações, né, de ir para a rua, de acompanhar as ações. Então, assim, e a resposta no direct ali, né? A Isabela cuida disso, o Sudate e o Bruno na rua, né? E o Matheus na parte de coleta de vídeo, então de produção de vídeo, porque a gente usa muito o vídeo, né, para informar as pessoas. O prefeito também, ele faz muitos vídeos, ele produz muito, ele também é um comunicador nato, né, ele faz parte também da nossa equipe de comunicação. Então, assim, nós temos esses 4 na rede, 3 no jornalismo. Somos 2 jornalistas, eu e o Djalma, e o fotógrafo Adriano. Então, todos na rua, né? Todos atuando direto no front, porque não tínhamos muito tempo para pensar, né? Como nós vamos fazer? E os primeiros 15 dias foi de total, vamos lá, vamos para a rua, vamos ver o que está acontecendo, para que a gente possa ter as informações todas à disposição das pessoas, saber o que elas precisam, né? E foi mais nessa coisa assim de vamos lá, né? Não dá para a gente esperar para dar informação. Então, e depois vieram as questões dos auxílios, né, dos benefícios, então a gente tem que ter muito, isso o meu colega Djalma ficou muito atento a essas questões, porque as pessoas vinham até nós em busca de informação, porque, né, lançavam as coisas e aí não tinha ainda um decreto oficializando aquele novo benefício, então nós tínhamos que estar preparados também para essa comunicação, né, para essas informações. Então, cada um exerceu o papel fundamental de realmente estar no front e trazer a informação da maneira mais transparente mesmo, né, do que estava acontecendo. Ok. A gente tem um tempo para perguntas. Eu vou ficar à disposição pelo chat. Eu acho que fica mais adequado, assim, né? Para que a gente não produza, assim, sobreposição de informação através do microfone, como aconteceu algumas vezes. Eu faço uma primeira pergunta, e aí eu acho que é para Cris e para a Roberta, se existe um orçamento extra, né, para essas novas ações emergenciais e urgentes
da comunicação, se existe alguma previsão de recurso dentro dessas, ah, assim, desses projetos de contingência, né, ou de gestão de crise, se isso já estava previsto, ou se também foi alguma coisa dos acontecimentos, assim, algum tipo de Eu posso falar orçamento. rapidinho, porque eu vou ter que Por sair. favor. Pode ser, porque eu tenho que sair, porque eu preciso desmobilizar um abrigo. E eu preciso acompanhar essa ação. O que acontece? A gente ainda não pensou enquanto comunicação, né? E, de novo, vou trazer de forma muito transparente, né? Mas a gente pensa enquanto cidade vítima, né? Dessas calamidades. A gente tem hoje planejado aí cerca de 50 milhões previstos para o que a gente está chamando de esteio resiliente, que é a construção de bacias de contenção no entorno, em áreas em áreas de vulnerabilidade, em áreas que já são mais atingidas, né? E que possam vir a prevenir essas cheias com a magnitude que tem, né? Com os problemas que causam. Então, assim, na parte estrutural, a gente está se organizando. E, consequentemente, nós teremos que investir, sim, na comunicação, porque vai ser necessário. É fundamental que a gente tenha uma equipe mais robusta, é fundamental que a gente tenha equipamentos, né, que possam nos facilitar. A gente já tem drone, a gente tem uma série de coisas que nos facilitam, que nos alcançam, que nos mostram a realidade, né, visual daquilo que a gente está vivendo, mas a gente precisa investir mais, né? A gente precisa estar preparado para correr para qualquer lado em qualquer momento. Então, a gente ainda não parou para pensar, porque a gente ainda está no meio furacão, né? Eu estou há 32, 3 dias, né? Desde o dia 29 de abril, nessa função, e desde o dia 2 de maio, eu não vou para casa. Eu não vou para casa, porque eu também fui atingida, né? Eu tô. Você tá me ouvindo? Eu não consegui ir para casa porque aonde eu moro também foi atingido e atingido de maneira bastante. Comprometeu muito, não a minha casa, eu moro no terceiro piso, mas o condomínio que eu vivo está em contingência, a gente não pode acessar. Então, assim, estou aqui trabalhando muito, né? Dedicando todo o tempo, literalmente, para poder fazer tudo da melhor forma, mas a gente ainda não conseguiu, Davidson, parar para fazer esse planejamento de investimento comunicacional também. E isso é uma coisa que a gente acaba pecando, né? A gente já tinha conversado em outro momento, nós sempre deixamos a comunicação, tá, depois a gente vê o que a gente consegue investir, né? Mas não, a gente sabe que mais do que nunca precisamos estar abastecidos e equipados para atender todas essas demandas de maneira eficaz e célere, né? Ok. Eu já te passo, Roberta, só que aqueles precisa sair, eu te passo mais uma questão. Se existe alguma iniciativa anterior, claro, de integração de ações de comunicação e educação ambiental aí em STEM. Eu posso dar uma resposta bonita, mas também posso ser vegetariana. Assim, gente, nós temos, né, dentro da nossa rede municipal, a educação ambiental como uma das disciplinas. Nós não chegamos a entrar no currículo, né, mas a educação ambiental faz parte de maneira como é que a gente fala quando Transversal. são várias disciplinas, interdisciplinar, né, interdisciplinar, com todas as disciplinas, a educação ambiental está presente na nossa rede municipal. A gente tem professores especializados, né, que trabalham com a questão do meio ambiente, só que eu compreendo assim, ó, que é meio arriscado falar, talvez, né? Tudo que ele pode usar contra mim, mas eu acho que talvez a gente tenha negligenciado vários momentos esse pensar, né, no clima, nessas questões ambientais de maneira mais profunda. Existem estudos, existem pesquisadores, mas a gente será que está dando ouvido para isso, né? Tem muitas falas, a gente tem muita gente falando, mas eu acho que chegamos no nosso limite, né? Para além da questão da questão educacional dentro da escola,
a gente precisa fazer isso de uma maneira mais ampla. A gente precisa ensinar todo mundo, né, dizer para todo mundo, de alguma maneira efetiva, que não dá mais, que a gente chegou no nosso limite, né? Não é possível que um estado inteiro, né, como o nosso, com a potência que tem, tenha sido devastado, né? Em que momento nós falhamos? Né? Em que momento nós deixamos de ouvir quem deveríamos ouvir? Então, assim, nós estamos, né, na nossa rede, a gente investe nisso, a gente tem projetos, a gente tem feiras de ciências que trazem esse projeto ambientais, mas o que mais a gente pode fazer, né? Eu acho que essa é a reflexão, assim, e esse é o que a gente vai ter que fazer a partir de agora, assim, não só ficar nessa reflexão, mas agir. Não sei se te contempla isso, Deison, era isso mesmo. Isso. Tá, te agradeço, Cris. Então, fique à vontade se tu precisa sair, né? Para, então, atuar ou na desmobilização, né? E retorno dessas famílias para casa. Agradeço a tua participação, né, e muito obrigado. Então, não sei se tu gostaria de dizer mais alguma coisa. Eu fico à disposição de todos que precisarem de alguma coisa, né? Quiserem vir aqui, conhecer o nosso trabalho. Eu gosto muito de receber, né? A galera, e coloco o meu telefone à disposição também, daí se tu quiser divulgar para eles aí o meu celular, podem me chamar a qualquer momento, eu estou sempre disponível. Então, agradeço muito por poder estar aqui e lamento por não poder ficar mais um pouco, porque eu gosto muito desses bate-papos, eu gosto muito de estar presente, né? Como a Priscila disse, voltar para o meio acadêmico é sempre um privilégio, sempre nos dá fôlego, né? Então, muito obrigada, me chamem sempre que necessário, sempre que possível, e se não tiver por opção também, eu estou aqui, disponível. Pri, um beijão, adorei te ver, viu? Beijo a todos. Da mesma forma, Cris, é um orgulho enorme que eu tenho de ver toda essa tua trajetória, esse teu conhecimento e poder escutar ele compartilhado aqui com a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Antes da tomada da Priscila, eu vou passar para a Roberta essas perguntas que estavam voltadas para ela. Tu falou sobre um profissional de educação ambiental na tua equipe, né, Roberta? Como é que se dá essa articulação entre comunicação e educação ambiental? E já aproveitando, entendendo se existia uma previsão orçamentária para momentos de crise, né? Como aconteceu agora aqui na cidade. Então, a gente tem a educação ambiental, ela é mais voltada para crianças até 12, 13 anos. Então, as escolas, elas nos procuram, a gente faz a visita guiada aqui na nossa estação de tratamento no Jardim do Demai, no Moinhos de Vento. Nós também palestramos nas escolas, mas bem voltado à educação infantil. Só que agora, depois da enchente, eu senti a necessidade da gente abrir pequenos grupos para a população adulta. Então, assim que a gente conseguir acalmar um pouco mais, agora já acho que na metade do mês já fica um pouco mais viável, nós vamos começar a atender pequenos grupos de adultos para que eles entendam um pouquinho do funcionamento do sistema de abastecimento de água em Porto Alegre, como é que funciona, apresentar um pouco a estrutura do DEMAI para o público adulto. Nós também estava previsto agora a descentralização das nossas ações de educação ambiental, então eu estou para receber uma van para a gente ir para as comunidades, para dentro das comunidades, para orla, para fazer atividades externas com essa van de educação ambiental e descentralizar, porque assim, eu já fui estudante de escola pública quando eu era criança, e eu me sentia mal, porque uns coleguinhas tinham mais condições que outras, e eu me sentia mal de fazer passeios assim, como por exemplo, ir para o bairro Moinhos de Vento. Então, a gente se coloca no lugar dessas crianças, dessas famílias. Muitas vezes tem esses passeios, o DEMAI ajuda com o transporte, só que as crianças elas não vão, porque às vezes elas vão para a escola, elas têm um chinelinho no pé para ir para a escola, elas não têm muita estrutura
financeira. Então, a nossa ideia é descentralizar, sair do moinho de vento e levar para dentro das comunidades, principalmente as comunidades que agora elas estão recebendo redes formais de água, para a gente explicar a necessidade do cuidado com a água, de ficar sujando a água da piscininha. Então, a ideia agora é ampliar a educação ambiental em todos os bairros de Porto Alegre, fazer ações voltadas para todos os bairros, para todas as comunidades. E sobre a verba, eu costumo brincar que sou eu, um iPhone e um sonho. Nós não temos, assim, recursos para até porque, assim, o setor público, para te adquirir uma caneta, tu tem que abrir um processo licitatório para ver qual fornecedor que vai fornecer mais barata a caneta, e aí tem que ser a caneta mais barata que tiver no mercado. É assim que a gente consegue adquirir itens para o setor público. Então, para a comunicação, nós somos vinculados à comunicação da prefeitura municipal, onde existem agências e tudo mais, mas tudo também passa através da prefeitura. Essa verba ela não chega diretamente para o DEMAI, mas a prefeitura sim tem verba para ações de comunicação. O DEMAI especificamente não. Davidson, eu gostaria de aproveitar a fala da Roberta, né, e agradecer ela também por ter compartilhado com a gente, né, toda essa rotina que além de, né, exige muito fisicamente dos profissionais e emocionalmente de todo o pessoal que está envolvido. Então, minha solidariedade a ela, porque são momentos muito difíceis. E queria falar um pouquinho também dos reflexos disso, porque a gente hoje, da fala da Roberta, né, eu fiquei lembrando que a gente não tem uma comunicação pública como uma política de comunicação. Porque quando a comunicação pública passa a ser uma política de comunicação, ela também passa a ter condições, né, de ter um aparato melhor, de ter uma estrutura mais adequada para o trabalho que presta. Então, como ela disse, né, eu tinha um iPhone e um sonho. Então, a gente vê, né, que a comunicação pública se tornou vem se tornando cada vez mais relevante para a população, mas os investimentos não chegam, né, para dar conta de todas essas questões. A gente vê aí muitas equipes reduzidas, pequenas, para dar conta de tantas questões, e então enxergar a comunicação pública como uma política pública, né, ela se torna mais robusta, né, e também fazer uma comunicação a longo prazo, dando para as estruturas de comunicação dos órgãos públicos um status maior, né, profissionalizando, eu digo até mesmo criando mais vagas também para profissionais que sejam efetivos, para que a comunicação possa permanecer, para que não tenha essa quebra, né, a cada uma quebra tão grande, né, porque uma quebra sempre vai ter em relação na troca, né, dos gestores. Então, para que a gente tenha essas estruturas mais sólidas, né, e mais fortes. Então, por isso que é também importante dar esse caráter para a comunicação como uma política, porque ela é fundamental para a população, né? Em relação já às ações do Tribunal de Contas para mitigar, porque a Roberta falou, qualquer aquisição tem que ser feita, né, com processo licitatório, com uma série de questões. Então, nesse momento, o Tribunal de Contas, com o apoio, né, de tribunais de contas também de fora, né, de outros estados, eles vêm aí atuando de uma forma agora de orientar o gestor, para que não se criem entraves para as respostas rápidas. Então, qual é o conselho principal que se dá? Tem que fazer aquisição, tem que fazer mobilizar aquele recurso para aquela iniciativa que seja justificada, que seja registrado, que seja, bom, por que eu optei por esse fornecedor que tem um custo maior do que o outro? Optei por tais e tais e tais razões. Então, de uma maneira geral e muito simplificada aqui, para ser rápida, o Tribunal de Contas vem orientando, existe uma cartilha de orientação aos gestores que foi disponibilizada, né, em todos os canais de comunicação do Tribunal. O Tribunal acabou ficando sem site, porque precisou ter seu sistema desligado, mas a gente conseguiram manter, né, a comunicação via redes sociais, então essa cartilha está disponível lá. Né, eu pego aqui a palavra do meu gestor, que é o conselheiro César Miola, que disse, olha,
que é ouvidor do Tribunal de Contas também, precisa fazer o direcionamento, né, do recurso para aquela iniciativa que seja fundamentado, que seja justificado, né, que se tenha o registro, principalmente, do que foi feito. E aí eu vou fazer aqui um parênteses muito rápido para passar um abraço ao professor Antônio Hoffel, do conselheiro César Miola, que eu vou falar para ele, comentar que eu estava aqui e que havia, né, uma plateia tão qualificada, com professores da PUC. Citei também o conselheiro, o professor Antônio Hoffel. Ele manda um caloroso abraço ao professor, porque ele já tem aí uma relação mais antiga. Mas roubei aqui a palavra, caceta, a palavra, né, Davidson? Agora eu vou te devolver. Tá bom, acho que eu, assim, em função do horário, né, a gente tinha previsto o encontro até às 10h30, eu vou deixar aberto para ti, Priscila, para a Roberta, para se quiserem fazer algumas colocações finais, né, fique à vontade. Roberta? Gente, então, eu agradeço a participação. Eu sei que esses diálogos, eles precisam levar horas para a gente conseguir entender todas as complexidades, tanto da comunicação pública quanto da comunicação, gestão de crise. Eu vou colocar, quem quiser entrar em contato, quem quiser contribuir com o DEMAI, quem precisar de qualquer auxílio, porque a gente não faz só comunicação, a gente ajuda as pessoas também, então vou deixar o meu contato no chat, vocês podem entrar em contato comigo. O que eu ou o DEMAI pudermos fazer, a gente vai tentar o impossível para ajudar a solucionar os problemas que nos apresentarem. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Eu aproveito, eu acho que assim, em nome dos professores, o convite, né, a participação, se dá a relevância, assim, do trabalho da comunicação do DEMAI nesse momento, e realmente, para além da crise climática, né, levou um tensionamento e uma crise para o próprio departamento, assim, né, em diferentes sentidos, na perspectiva do tensionamento da sua atuação e da sua gestão mesmo, né? Então, acho que as pessoas, de uma forma geral, reconheceram o trabalho que foi realizado pela comunicação do departamento. Te agradeço a disponibilidade e a participação. Passo a palavra para a Priscila. Vou só fazer uma fala de agradecimento também. É uma conversa que renderia muito ainda aqui, mas a gente tem essa limitação de horários, né, também. E agradecer, então, ao convite e também a todos que ficaram aqui nos escutando, né? Eu fico à disposição, vou colocar meu e-mail também ali no chat, para caso alguém tenha alguma dúvida. Reforço, né, que hoje a ouvidoria do Tribunal de Contas também é um importante canal de comunicação, seja para receber denúncias, seja para receber sugestões, né? Então, nós temos lá nas redes sociais do Tribunal de Contas esse contato com a ouvidoria do Tribunal de Contas. Todos os assuntos que chegam lá, eles são tratados, eles são encaminhados, aqueles que demonstram algum tipo de informação que a gente consiga repassar para a área de fiscalização, esses assuntos são repassados para a área de fiscalização e que depois, né, são também acompanhados pelo próprio Tribunal de Contas. É claro que o trabalho dos órgãos de controle ele vai se dar daqui para frente, né, quando a gente começar a ter de forma efetiva a aplicação dos recursos todos que foram recebidos, vai ser uma tarefa de vulto, porque a gente passou a ter praticamente 2 orçamentos, né? O orçamento do próprio dos governos estadual e municipal, e também um orçamento que veio, né, naquele plano de recuperação do Estado que foi aprovado. Então, é uma tarefa que vai demandar muito do Tribunal de Contas. Já existe aí uma rede montando uma força-tarefa, inclusive com auditores de outros estados, para auxiliar nesse trabalho.
É uma tarefa complexa e que vai se dar daqui para frente, né? O que vai acontecer daqui para frente? Porque hoje a gente pensa muito naquilo, né? Bom, tem que direcionar recurso, tem que dar uma resposta rápida, então não se pode ter amarras, não se pode ter entraves nesse processo, mas daqui a 1, 2 anos, né, a pergunta vai chegar, bom, em onde estavam os órgãos de fiscalização que não viram esses problemas, né? Então é todo um trabalho, uma teia, um trabalho muito complexo que vai ser feito pela instituição para que não cause entraves para essas respostas rápidas, mas também que acompanhe o direcionamento desses recursos. Porque hoje, nesse momento, a gente tem um contexto, né? De que forma, talvez a aplicação daquele recurso não vai ser feita da melhor forma possível naquele momento, porque se tem um contexto, mas daqui a 1, 2 anos, esse contexto vai precisar ser lembrado, né, na hora de analisar, de fiscalizar e de dar uma resposta como órgão de controle. Então, tudo é uma complexidade que a gente não havia enfrentado ainda, mas que vamos enfrentar, né, todos como sociedade. Então, agradeço aqui o espaço de fala e desejo a todos aí, né, um ótimo final de semana, na medida do possível, né, gente? Muito obrigada. Da mesma forma, dizer que esse convite para a Priscila veio pela experiência dela nesse órgão regulador. Eu acho que nós, comunicadores, temos que ter bastante atenção, porque nem sempre a comunicação é feita diretamente para a população, no sentido da comunicação pública. Como ela falou, é um conjunto de orientações que estão sendo passadas diretamente às prefeituras, né, e com um agravante, digamos assim, que a gente está num pré-período eleitoral, né? Então, a comunicação realizada por essas prefeituras e no uso desses recursos e da forma como esses recursos vão ser ditos, né, estão ali, tem uma linha muito sensível entre o que seja a comunicação pública e o que seja a comunicação política, né? Principalmente no âmbito das prefeituras municipais. Te agradeço igualmente a Priscila, novamente a Roberta, a Cristiane Franco, que precisou nos deixar também em função da atuação em relação à enchente, né? Uma atuação direta. Também foi um convite pensando nisso, né? Como uma pessoa pensa a comunicação ao mesmo tempo que tem que pensar toda a estrutura de gestão, né, material dessa crise, né? Então, a gestão simbólica e material da crise, e espero, né, que tenha sido, assim, proveitoso para que a gente possa pensar esse lugar da comunicação que vai desde da ponta, lá do atendimento das pessoas no abrigo, passando por todo esse conjunto de informações produzidos através dos órgãos e dos instrumentos de comunicação dos departamentos municipais, né, e chegando à comunicação dos órgãos reguladores, né, esse diálogo com as prefeituras. Agradeço a presença de todos e lembro que hoje à noite nós temos a segunda mesa, né, do nossa roda de conversa. Convido a que todos participem a partir das 19h15. Tá? Muito obrigado pela presença de todos, todas. Foi um prazer termos estado juntos nessa manhã.